Isaque amava a Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó fez uma túnica de mene cores e a deu a José. E José contou aos seus irmãos os seus sonhos, e eles odiaram-no ainda mais. Eis que nós, os teus irmãos, e a nossa mãe, nos inclinaremos e nos prostraremos diante de ti no chão. E eles levantaram a voz e choraram. Então eles puseram José na cisterna. Os mercadores passaram, e eles puseram José à venda para os ismaelitas por 20 argentos. O faraó fez com que José fosse comprado por Potifar. O Senhor estava com José, e ele foi um homem próspero. E o seu senhor viu que o Senhor estava com ele. E ela, pegando nele pela túnica, disse: Este servo teu veio para me importunar. Então o Senhor se acendeu em fúria e mandou meter José na cadeia. E os oficiais da casa do faraó, o copista e o padeiro, ofenderam o seu senhor. José disse-lhes: Não há com Deus coisa impossível de se interpretar. Conte-me. Para ti, o copista, 3 dias, e o faraó te restaurará. Para ti, o padeiro, 3 dias, e o faraó te enforcará, e as aves comerão a tua carne. Aconteceu assim como José lhes dissera. O copista se lembrou de José e dele não fez menção, esquecendo-se dele. E aconteceu que aos 2 anos da prisão de José, Faraó teve um sonho. E depois do primeiro sonho, teve outro sonho, semelhante ao primeiro. O faraó despertou assustado. Então o chefe da copa lembrou-se de José e o declarou ao faraó, dizendo: Há um homem hebreu na prisão. E José foi trazido a Faraó. O faraó contou os seus sonhos, e José respondeu com sabedoria. José interpretou: 7 anos de fartura virão, seguidos de 7 anos de fome. Deve-se guardar a sobra para sustentar o povo. Faraó ergueu José sobre toda a terra do Egito. E José administrou o Egito, guardando a comida para os anos de fome. Quando a fome atingiu a terra de Canaã, Jacó disse aos seus filhos: Ide ao Egito e comprai-nos trigo. Os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu-os, mas não se fez conhecer. Vós sois espiões, vindo para ver a Loti do nosso país. Protestaram: Não, meu senhor. Somos 12 irmãos, filhos de um homem em Canaã. Um é morto, e o menor está com o nosso pai. Vós sereis levados como prisioneiros, mas enviade um dos vossos para trazer-vos o vosso irmão. Então sereis provados. E os irmãos disseram uns aos outros: Verdadeiramente pagamos o mal que fizemos a José, pois vemos a angústia do seu coração. José mandou que lhes dessem trigo e que pusessem o copo de prata do faraó na bolsa do menor. Chegamos perto deles e disse: Vós tendes recompensado o mal por bem. Onde está o copo do faraó? E procuraram, e no saco do menor acharam o copo. Então puseram-se todos os seus sacos à terra e prostraram-se. Judá disse: Meu senhor, perdoai a iniquidade. Peço-vos que levem-me em lugar dele como escravo, para que o meu pai não perca o seu filho preferido. Não vos apavoiceis. Sou o vosso irmão José, a quem vendestes como escravo. Deus enviou-me adiante de vós para vos preservar a vida. Com os homens prontos para partirem, José ordenou ao seu chefe de casa: Leva os homens e segue-os. E quando encontrarem os homens, digam-lhes: Por que vocês retribuem o mal pelo bem? O meu senhor não usou este copo para beber? Os irmãos responderam com um tremendo: Se for assim, o que for encontrado com um de nós será o nosso senhor escravo, e o resto de nós será frei. Procuraram, e no saco de Benjamim encontraram o copo. Então tomaram os irmãos e trouxeram-nos de volta a Dotã. Meu senhor, deixe que o seu servo fale uma palavra na sua presença. Não se acenda a ira contra o seu servo, pois somos como os filhos do seu senhor. Eu mesmo vou ficar como escravo para o meu senhor em lugar dele. E, rompendo-se,
José chorou alto. Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não tenhais medo. Ele abraçou seu irmão Benjamim e chorou sobre o seu ombro. Depois beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Eis que o faraó disse a José: os teus irmãos e a tua paternidade chegaram de Canaã. A terra do Egito está diante de ti. Faze morar o teu pai e os teus irmãos na terra da melhor parte. Israel abraçou José e chorou sobre o seu ombro. Assim, José sustentou a sua paternidade, os seus irmãos e a sua parentela inteira com o que comer. Isaque, de idade avançada, sentindo que o seu fim se aproximava, chamou o seu filho, Jacó. Ele ordenou a José que trouxesse os seus filhos para que pudesse abençoá-los. Mas Jacó cruzou as mãos, abençoando o filho menor, Efraim, com a bênção primogênita, como Deus lhe havia ordenado. Depois das bênçãos, Jacó, o patriarca, respirou fundo e rendeu o seu espírito, reunindo-se com os seus antepassados. Em uma procissão solene, José levou o corpo de seu pai para a terra prometida, para ser sepultado na caverna de Macpela. Temorosos após a morte de Jacó, os irmãos de José suplicaram por perdão, temendo a sua vingança. Mas José lhes disse: não temas. Embora tenhais pensado mal contra mim, Deus o ordenou para o bem, para preservar a nossa vida. Muitos anos depois, José também morreu, mas não antes de fazer com que os seus irmãos jurassem que o levariam de volta à terra de Israel.